parei para escutar o Senhor. Olá, meu amigo, minha amiga. Quinta-feira, nosso encontro diário em torno da Palavra de Deus. Queria te convidar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal Semente de Comunhão, não perca a oportunidade de se inscrever e também partilhar com os teus amigos, com os teus contatos. Ative também o sininho das notificações para que estes vídeos possam chegar a você e aos seus contatos logo que eles forem publicados. Vamos meditar a Palavra do Senhor? Comecemos com o Salmo 23, entrada do Senhor no templo. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime, nem jura falso para o dano do seu próximo. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa do seu Deus e Criador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Escutemos o trecho do Evangelho deste dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônio? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho que nós acabamos de escutar, eu particularmente tenho proclamado e tenho vivido ele na grande parte dos casamentos da celebração de matrimônio que eu tenho presidido, que eu tenho assistido. É um dos trechos que o ritual do matrimônio propõe. Construir sobre o fundamento firme da rocha. Jesus começa dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas quem põe em prática a vontade do seu Pai que está no céu. E esta vontade, segundo ele, é
feita da nossa parte se escutamos a sua palavra e a vivemos. Jesus ele faz muitas comparações e utiliza muitas histórias que o seu povo conhece para transmitir a mensagem da palavra de Deus. Essas técnicas de construção que nós experimentamos naquele período ainda não era realidade. E aí o fundamento, o alicerce das casas era com o material que se tinha naquela conjuntura. E em Israel, a rocha e a areia é um material muito frequente, então era justamente isso que eles utilizavam para construção e para as edificações. Então Jesus, utilizando dessa experiência, fala da vida em Cristo e da vida sobre um dever que não passa pela transformação profunda do coração. Este fundamento da rocha que Jesus diz, na verdade é Ele. Ele é o fundamento para uma vida nova. É justamente sobre a sua palavra, sobre aquilo que Ele veio transmitir ao mundo, que Ele nos convida a edificar a nossa vida, a nossa história. E Jesus diz, pode vir as dificuldades, pode vir as contrariedades, as tempestades da vida, aquele que constrói sobre o fundamento firme de Cristo não será destruído. Então essa rocha é o próprio Jesus. A areia é um fundamento movediço. Nós podemos manifestar como o fundamento daquelas existências, daquelas vidas que são edificadas sobre um cumprimento de deveres somente. Porque existe uma grande diferença, e Jesus falava disso no outro contexto, quando dizia do servo e do amigo, né? O servo só cumpre dever, só cumpre obrigação. O amigo não, o amigo partilha da intimidade. Então, essa areia que o Senhor diz que é um fundamento sem consistência, pode ser esta vida edificada sobre o dever, mas um dever que não transforma a pessoa em sua profundidade. E aí, quando não existe mais alguém que exerce algum tipo de autoridade que obrigue a pessoa a fazer alguma coisa, aquilo que ela fazia por dever já não se faz mais. E diante da dificuldade, aquilo que é feito somente por dever, é difícil ser mantido. Então, Cristo Jesus, Ele se apresenta como um fundamento firme, porque é um fundamento que passa pela transformação do ser humano. E aí, estas convicções são de dentro, não são de fora. Os motivos do agir estão de dentro, não são de fora. Então, se os motivos de agir, os motivos da ação são internos, aquilo que vem de fora pode até abalar, mas não destrói. Pode até mover e querer, de algum modo, tocar, mas não destrói. A fé, justamente, não nos impede e não nos livra das contrariedades da vida, mas é justamente não as contrariedades da vida para aquele que tem fé, mesmo que passe por sofrimento, não é arrasado, não é destruído. Então hoje o Senhor nos convida a isso, a edificar a casa da nossa existência sobre a rocha que é a sua palavra.
E nos faz um convite. Se o fundamento da minha existência é a areia que o mundo oferece, que hoje é um, amanhã é outro, ou a palavra de Cristo que permanece para sempre. Que o Deus nos abençoe neste dia de hoje. Peçamos então a sua bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu parei para escutar o Senhor.